Bom, boa noite a todos. Aqui nós já temos aqui vários participantes. Primeiro, eu queria agradecer ao Edmundo, né, que sempre tem colaborado com a SBA, com a Bijan agora, não só pela disponibilidade dele também, mas pela capacidade que ele tem de transmitir informações e gerar muitos conhecimentos aqui para todos que estão assistindo. Também agradecer aqui a participação da Bijan. Em nome da doutora Carmona, eu agradeço a todos os outros participantes, a Ana, a Liana e todos os outros que fazem parte do corpo editorial, pelo excelente trabalho que vem realizando. Eu espero que essa colaboração e tudo que a gente está fazendo, no próximo ano ele entre inclusive com upgrade, né? O Takashima, que já foi eleito, ele está bem antenado em relação a isso aí. Eu espero que a gente faça muitas parcerias aí, científicas, institucionais, para que todos possam ganhar, não só os nossos sócios já ativos, também como os nossos médicos em especialização. Então, mais uma vez, obrigado e prazer rever aqui o conterrâneo, né? Que fazia tempo que nós nos encontrávamos, né? Pelo menos online a gente está se encontrando. Obrigado, viu? Prazer foi meu. Acho que agora Professora Maria Ângela. Eu queria agradecer inicialmente ao Edmundo pela participação, essa colaboração SBA. Agradecer também a Liana e a Ana. E só deixar aqui um particular, né, em público, agradecimento a Liana, Maria José e Ana Maria, na época que eu era editora da revista, porque elas eram colaboradoras, assim, padrão ouro. Então, desde aquela época, muito obrigada mesmo pela colaboração que vocês têm dado já há tanto tempo à nossa revista. Obrigada. Obrigada. Bem, eu vou passar rapidamente para o Felipe fazer um compartilhamento de tela e postar o vídeo que é do ESA, e depois a gente entra. Não. Brazilian Journal of Anesthesiology. Hello, everyone. I am Maria Carmona, an associate professor at the University of São Paulo Medical School and the current editor-in-chief of the Brazilian Journal of Anesthesiology, formerly published as Revista Brasileira de Anestesiologia. The Brazilian Journal of Anesthesiology is celebrating 70 years. It has an international editorial board and is the highest impact anesthesia journal in South America. The journal is open access and can be entirely downloaded through our website, making scientific knowledge available to everyone. Articles are published online first to keep up with the speed of scientific production. And recently, we adopted a new graphic design inside and on the cover, which always illustrated a featured article. Our social networks are increasingly interactive and are an important communicate channel between the editorial office and the readers. BJAM Cast, the official journal's podcast, always brings topics related to special articles published in BJAM, with selected authors, guests in each edition. We invite you to read and to cite the BJAM. The submission of your research will be very welcome at the Brazilian Journal of Anesthesiology. Bem, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Brazilian Journal of Anesthesiology. Hoje, então, para discutirmos o tema sedação não farmacológica. Acho que foram 4 fatos que motivaram
o tema desse webinar, né? Primeiro, uma recente publicação, agora no fascículo 75 da Brazilian Journal of Anesthesiology, relacionada com musicoterapia, a relação entre musicoterapia e estresse oxidativo. Eu convido todos a lerem esse artigo. Também uma publicação anterior da doutora Liana, no Anestesia em Revista da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, sobre musicoterapia e anestesia. Então, também agradecer a doutora Liana por vir discutir conosco essa experiência dela. E também a experiência do doutor Edmundo sobre o uso de realidade virtual e sedação. E também, acho que um quarto fator muito importante é que é um interesse da nossa revista de induzir pesquisas e publicações de temas que têm sido muito discutidos em congressos ou em outros periódicos da anestesiologia. E esse tema, sedação não farmacológica, é um dos temas que tem sido bastante discutido. Então, o recado é que submissões sobre o tema sedação não farmacológica, eles serão bem-vindos na Abidjan, e essas submissões serão submetidas aí a uma avaliação do nosso corpo editorial. Então, fica aqui o convite. Uma outra informação é que nós teremos, a partir das aulas de hoje, desse webinar, uma avaliação que vai contribuir para a nossa melhoria aqui dos webinars. Então, agora eu também agradeço e convido a doutora Ana Maria Caetano para coordenar esse webinar. A professora Ana Maria Menezes Caetano, ela é editora associada da Brazilian Journal of Anesthesiology e ela é docente da anestesiologia na Universidade Federal de Pernambuco. Então, muito obrigada à professora Ana Maria Caetano por colaborar tão intensamente com a Abidjan, colaborar como editora associada e também por coordenar esse webinar. Obrigada, Ana Maria, a palavra é com você. Boa noite a todos, muito obrigada, professora. Eu que agradeço a alegria, a honra de poder estar aqui coordenando, moderando, e muito obrigada também à diretoria da SBA, que tem dado todo esse apoio e que, mais de uma vez, eu já disse que se reinventaram durante essa pandemia e isso só faz crescer. Então, meus parabéns também para a diretoria. Eu vou apresentar os dois colegas que farão as suas apresentações daqui para frente, a doutora Liana Torres Aze, que é professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, presidente da comissão do TSA, presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado da Bahia e também corresponsável pelo CT-SBA do Hospital Universitário da UFBA. A doutora Liana me disse que começou a se interessar por musicoterapia em 2014, quando esteve na Suíça. E depois disso, é uma coisa que ela tem lido, estudado e até pesquisando. O doutor Edmundo, como todos já sabem, é cearense, fez a sua formação médica, sua graduação no Ceará, residência em Botucatu, e posteriormente, em 1995, foi para a França, e onde ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado e teve um crescimento enorme. O doutor Edmundo, hoje, ele é um médico anestesista reanimador do Centro Hospitalar de Montauban, médico reservista do Exército Francês, médico do Corpo de Bombeiros de Tarn e Garonne, membro do Comitê de Ética do Centro Hospitalar de Montauban e do Comitê de Proteção às Pessoas do Sudeste e Territórios Ultramarinos 2 de Toulouse, e é responsável pela equipe de pesquisa no Centro Hospitalar de Montauban. E uma coisa bastante interessante, eu conheci o doutor Edmundo em 2009, no Congresso Europeu em Milão, né, Edmundo? A gente teve uma conversa bem amistosa, e depois disso, agora eu tenho visto, naquela época ele era bem mais jovem, mais menino, e agora aí com essa produção toda, esse anestesista aí que tem nos dado orgulho, né, um brasileiro. Então, a gente tinha combinado que a doutora Liana começa falando sobre musicoterapia e depois a doutora Edmundo vai falar sobre realidade virtual imersiva. Doutora Liana, a palavra está com a senhora.
Está sem o microfone, Liana. Eu apertei para ligar e apertei para desligar. Eu queria agradecer, você falou essa história aí de fellow, e aí lembrei que nessa época que eu fui sair para fazer estágio, a professora que me deu uma carta de recomendação, a professora Maria Ângela, então, assim, que fique meu agradecimento público por toda a ajuda, né? Eu vou começar aqui compartilhando. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite da comissão organizadora, da Bijan, dizer que em épocas de Covid, em que está tudo tão pesado, né, tão denso, tão demandante, é uma alegria poder falar sobre um tema tão leve, que é a música. Então, a gente vai falar agora sobre uma das terapias não farmacológicas no intraoperatório, que é a música durante o intraoperatório. Eu não tenho nenhum conflito de interesses e, inicialmente, para a gente, eu tenho 21 anos aí de anestesia e para mim é muito comum, para vocês também é muito comum estar no intraoperatório e ser tudo tranquilo. Mas para o paciente que está vindo operar, às vezes a primeira vez, que sabe que seu corpo vai ser cortado, que vai sair sangue, que ele vai estar num ambiente inóspito, isso é muito aterrorizador, não é isso? E isso gera um sentimento de dor e de um sofrimento que é subjetivo e é muito variável entre os pacientes. A gente sabe que varia, mas, independente dessa variabilidade, o que a gente sabe é que, independente de ser muito ou pouco sofrimento, isso gera, no eixo hipotálamo hipofisário e hipófise adrenal, um estresse, e esse estresse culmina tanto em repercussões hemodinâmicas, quanto no maior consumo de sedativos e de analgésicos. Então, uma das terapias que a gente pode lançar mão é simplesmente sedar o paciente ou fazer a analgesia de forma correta ou mais intensa, mas, sem sombra de dúvida, a gente pode lançar mão também de terapias não farmacológicas. Dentre as terapias não farmacológicas, sim, existem inúmeras, né? Então, a hipnose, a música, a acupuntura, a realidade virtual, que o colega Edmundo vai falar aí na sequência, a aromaterapia, algumas outras, mas a mim coube falar sobre a música. E a música, já dizia o Tolstói há quase 200 anos, a música é o atalho para a emoção. E a gente sabe disso, quando a gente está nervoso, estressado, que você entra no carro, liga e começa a tocar alguma música que remete a algum sentimento bom, a gente vira, parece que a chave vira, né? Você muda totalmente a vibe, né? E isso acontece com os pacientes no intraoperatório também. Então, isso é comprovado por inúmeros estudos. Eu trouxe alguns somente, eu trouxe um interessante, que como é que o cérebro responde à música, às vozes e às expressões faciais. Então, que nesse caso, involuntários jovens, e que foram fazer a ressonância, que fizeram ressonância, eles viram que os sistemas ativados são exatamente o sistema límbico. Então, o hipocampo, amígdala e ínsula. Isso é verdade para humanos e isso é verdade também para animais. Tem inúmeros estudos, eu fui trazendo, até por causa do tempo escasso, eu fui trazendo só alguns que eu julguei mais importantes. Então, esse estudo aqui, em camundongos, ele mostrou que a música melhora a neurotransmissão dopaminérgica. Então, os ratinhos lá, os camundongos, ficavam ouvindo a musiquinha. E o que foi observado? Que nos pacientes da música, independente do tempo, houve um maior nível de cálcio, uma melhor transmissão, um maior nível de cálcio que implica uma melhor transmissão nervosa, né? E também os pacientes, os ratinhos lá, houve uma menor pressão arterial. Então, os pacientes estavam em tese, né? Os ratinhos estavam em tese mais relaxados. E esses camundongos, quando eles foram, depois foram mortos e foi feito a imunistoquímica, havia que a gente está vendo o rosa maior intensidade, né, e menor intensidade o verde. Então, os ratos submetidos no C é o rato com música, e dá para ver aqui, ó, então, uma menor intensidade, né, o mais verde, nos pacientes, ou nos ratinhos da música, exatamente nessas áreas. Então, núcleo accumbens, que está relacionado com a via de recompensa, e córtex piriforme, que está relacionado também com neuroplasticidade. Então, mostrando uma melhor transmissão dopaminérgica, uma maior sensação uma melhor transmissão e uma melhor sensação de prazer nesses ratinhos.
é importante a gente diferenciar a musicoterapia da medicina musical. Então, o que é que a gente está vendo? Musicoterapia, quando a gente fala assim, musicoterapia é uma terapia feita por um profissional específico, que é o musicoterapeuta, que é treinado para patologias específicas. Então, Alzheimer, pacientes hiperativos, autismo. Então, musicoterapia é uma terapia direcionada para isso. O que a gente faz no intraoperatório foi cunhado agora, até mais recentemente, de medicina musical. Então, na verdade, é uma escuta passiva de uma música que é oferecida pela equipe cirúrgica e que você coloca no paciente e ele vai ficar ouvindo no intraoperatório. Tá? Então, é importante a gente diferenciar os dois cenários, né? Tá? Então, quais são os benefícios do uso da música durante o intraoperatório? Primeiro, é uma terapia extremamente barata, sem sombra de dúvida, né? É uma terapia facilmente disponível entre os pacientes. Então, a gente tem lá na gaveta do centro cirúrgico um headphonezinho com os headphones para usar no intraoperatório para todo paciente. Então, a gente faz o uso no intraoperatório, porque o paciente é uma terapia barata, terapia disponível, é uma terapia de extrema fácil aceitação. Então, até agora, nesses anos todos usando, eu nunca vi um paciente que falou assim, não quero mais não, tira, porque não está legal. Então, é uma terapia que os pacientes aceitam muito bem, que não tem nenhum evento adverso, não é isso? E que, assim, não tem contraindicações. Uma contraindicação específica são os casos de epilepsia, em que são desencadeados por gatilho tanto do visual quanto auditivo. Então, é claro que a música pode desencadear uma crise de epilepsia em pacientes específicos, mas isso é extremamente raro, perfeito? Em relação aos benefícios da música, a gente sabe que a música gera um prazer sensorial, já aumenta o relaxamento, revitaliza os pensamentos, inspira a criatividade. A gente sabe disso. Então, os pacientes, enquanto a gente fica... a gente mesmo, eu adoro estudar com música. Então, a gente fica... Eu adoro colocar a música, me relaxa. Então, com os pacientes não seria diferente. Perfeito? E existe guidelines sobre isso. Uma revisão sistemática da Cochrane recente, ela fala exatamente intervenções musicais para diminuir a ansiedade no pré-operatório. Então, o que ela viu? Ela viu 26 estudos envolvendo 2.000 pacientes, 2.000 participantes desses estudos, usando a música pré-gravada. E o que ela achou? Achou uma redução da ansiedade, achou algum efeito sobre a frequência cardíaca, diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial, mas a música tem um problema, que vai ser o mesmo que o Edmundo vai falar. É difícil, a gente não consegue cegar o grupo. Então, o paciente que está com headphone com a música, ele sabe qual é o grupo que ele está pertencente, né? Então, a gente não consegue cegar os pacientes. Então, essa meta-análise aqui mostra exatamente desses estudos que foram avaliados que o principal problema de risco de viés é exatamente o cegamento, né? Que a gente não consegue nesses casos. Mas o que ela achou? Ela achou quando a gente vê música versus não músicas nesse desfecho frequência cardíaca, então a frequência cardíaca dos pacientes da música foi menor. E a ansiedade dos pacientes da música também foi menor. Perfeito? Então, por que foi, como a professora Maria José já antecipou, por que escolheu-se esse tema para esse webinar? Um dos motivos é esse artigo recentemente publicado na Bijan, que eu aconselho todos a dar uma olhada, que são os efeitos da música na dor e no estresse oxidativo em pacientes que vão fazer captação de ovócitos. Então, nesse estudo, ele pegou 175 pacientes, excluiu alguns casos específicos, como, por exemplo, pacientes com dificuldade de audição, é óbvio, né? E ele dividiu em 3 grupos, não houve perda de segmento, então cada grupo ficou com 31 pacientes. Os 3 grupos foram sem música, com música antes da cirurgia e com música antes e durante a cirurgia de captação de ovócitos. E o que ele avaliou foi a dor, parâmetros hemodinâmicos e o estresse oxidativo. Eu vou colocar
para vocês, a música que ele usou no intraoperatório, nos pacientes, foi a música clássica turca, desse tipo aí, que eu não conheço, mas vou colocar um pouquinho. Eu virei fã. Você pode até não gostar do estilo da música, mas não há como dizer que essa música não acalma, não é? Então, o que é que ele achou? Quais foram os achados? Ele achou menor dor, então, especialmente no início e no final da cirurgia, menor necessidade de suplementação medicamentosa. Então, aqui vocês conseguem ver ó, o número de folículos e o número de ovócitos, obviamente igual entre os grupos, o uso do remifentanil e do propofol também como dose inicial, mas uma menor necessidade de complementação. Quando era que ele complementava? Quando a paciente mexia. Então, no estudo mesmo tem uma tabela grande que eu optei por não trazer em relação aos movimentos dos pacientes. Então, os pacientes movimentavam menos, ou quando eles movimentavam, ele sedava mais. E houve uma menor necessidade de suplementação, porque os pacientes movimentavam menos, o que, em tese, quer dizer que eles estavam mais tranquilos, mais relaxados. Também, como a gente já viu lá na meta-análise da Cochrane, uma menor frequência cardíaca nos pacientes e um menor estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo para ele, né? Quais foram os parâmetros analisados? Então, uma glutationa, peroxidase e a catalase foram duas substâncias dosadas que no pós-operatório estavam menores no grupo com música, são substâncias antioxidantes que estavam maiores, são substâncias antioxidantes que estavam maiores no grupo com música, e a malondialdeído, que é uma substância oxidante relacionada com peroxidação lipídica, que estava menor, no pré-operatório do grupo com música. E no caso do óxido nítrico, o óxido nítrico tem sido implicado, tem sido relacionado, que não quer dizer causa-consequência, mas tem sido relacionado inclusive com a infertilidade. E o paciente da música teve um menor nível de óxido nítrico, tá? Por que eu acho que eu fui convidada para ficar falando aqui sobre música? Porque eu sou entusiasta da terapia, eu acho a terapia assim, sensacional, aplicável para todo mundo, fácil de fazer. E como a Ana comentou, eu fui fazer um fellow e quando eu cheguei lá no hospital de ortopedia, todos os pacientes traziam o seu iPod de casa. Então eles iam para a cirurgia e traziam o seu iPod. Eu falei, nossa gente, é aquela história que você fala, como é que ninguém pensou nisso antes, né? Então era higienizado e o paciente ia para a cirurgia escutando a música da sua preferência. Então, quando eu achei interessante, a gente resolveu fazer um estudo sobre isso em pacientes com cirurgias ortopédicas, sobre raquianestesia. Então, randomizamos os pacientes, foi escolhida uma sedação padrão por quilo, e uma necessidade de complementação dessa sedação cego no anestesista. Então, o anestesista não sabia qual era o grupo e a sedação complementar foi discricionária do anestesista. E o que foi avaliado? A ansiedade, essa necessidade da sedação complementar e a experiência do paciente, a experiência subjetiva. O questionário de ansiedade foi o questionário de Spielberg, que é um questionário padrão, que diz, tem ansiedade estado, ansiedade traço, ou seja, eu sou ansioso, eu tenho um traço de ansiedade, e ansiedade estado, ou seja, eu estou ansioso. A ansiedade traço não divergiu entre os grupos no pré-operatório, né? Os pacientes eram iguais. A ansiedade estado também não divergiu entre os grupos no pré-operatório. Então, no pré-operatório, a gente vê aqui um grupo com música e um grupo sem música, sem diferença na ansiedade. Mas no pós-operatório, não. No pós-operatório, os dois grupos diminuíram. Azul é o ansioso. Então, nos dois grupos, houve uma diminuição da ansiedade. Afinal, a cirurgia acabou. O paciente vai estar menos ansioso mesmo. Mas essa ansiedade foi significativamente menor nos grupos que foram submetidos à música. Tá, que ficaram no intraoperatório escutando. O grupo controle da gente foi o headphone sem a música, tá? Sem ouvir nenhum tipo de barulho. Essa foto eu tirei hoje aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente continua usando a esterectomia, o iPod fica na gaveta da anestesia e a gente coloca um propé entre os pacientes, né? Algumas pessoas usam descartável, o fone de ouvido descartável, a gente até já tentou fazer isso aí também, mas até agora não, a gente opta por colocar esse daqui que protege mais, né? O paciente fica mais imerso naquele ambiente.
E a gente submeteu para uma revista, esse aqui é o infográfico, né, desse estudo, mostrando que houve menores scores de ansiedade no paciente da música, menor necessidade de complementação nos pacientes da música, que os pacientes de forma voluntária, assim, subjetiva, 92% reportaram não estarem ansiosos, 73% do grupo sem música, então houve uma diferença também. Mas o interessante é que 94%, acima de 94% dos dois grupos acham que a música deve ser usada. Mesmo o paciente que caiu no grupo sem música, ele acha que a música é benéfica e que deve ser usada no intraoperatório. Então é interessante, né? Para os que gostaram, se interessaram aí sobre o assunto, esse guideline aqui, ele fala sobre intervenções, é um guideline para intervenções com música, não necessariamente no intraoperatório, tá? E quais são as recomendações do guideline? Que deve ser usadas músicas pré-gravadas, pré-gravada quer dizer não é ao vivo, então músicas pré-gravadas com volume baixo, volume adequado de até 55 decibéis e com frequência adequada de entre 60 e 80 bits. Só para ter uma noção dos bits, ó. Então, são músicas lentas. Tipo da música clássica é o ideal, mesmo para quem não gosta ou não está muito acostumada, são músicas lentas, independente do tipo, tá? E aí a gente vai ver alguns estudos. A gente viu, então, em RAC, né, que eu mostrei, a gente viu na captação de ovócito, aqui em queimados, então, incluindo 17 estudos, mostrou em pacientes queimados, é uma meta-análise, tá, mostrando uma menor frequência cardíaca, um menor nível de dor e um menor nível de ansiedade também para pacientes queimados, que vão fazer terapias de repetição, não é isso? Esse estudo eu optei por trazer porque é do Dr. Plínio, que é presidente da regional, falando sobre o mesmo tema. Não é cirúrgico, é em quimioterapia, mas pacientes com quimioterapia para câncer de mama, durante os primeiros 3 ciclos de quimioterapia, ele avaliou um questionário de qualidade de vida e viu uma melhor resposta, níveis de resposta nesse questionário, menores scores de depressão, de vômitos e também, como no que eu mostrei do meu, uma impressão subjetiva positiva do paciente. Isso é bem legal, né? Quando o paciente sai feliz. E aí vocês vão me perguntar, né, obviamente, mas e anestesia geral? Eu trouxe esse do Plínio de 2020, esse daqui também é de 2020, do Jornal Brasileiro de Otorrino, os efeitos da música na rinocepto durante a anestesia geral. Então ele pegou 120 pacientes, pacientes intubados com anestesia geral, com intubação orotraqueal, e ele viu, ele começou com pacientes antes de entrar na sala de cirurgia, manteve durante até depois, no despertar, e ele viu menores scores de agitação no despertar e menores scores de dor também. Agora, o grupo dele, o grupo com música era headphone e música, e o grupo sem música era sem nada, então não tinha um headphonezinho não, era sem nada. Essa revisão sistemática, ó, como que a música pode beneficiar os pacientes adultos submetidos à anestesia geral. Então, incluiu 8 estudos com boa qualidade metodológica, segundo ele, os critérios que ele usou, em todos os tipos de anestesia geral, então cirurgia geral, cirurgia ginecológica, cardíaca, neurológica, com anestesia geral, e em todos houve uns efeitos, ele conseguiu comprovar ou demonstrar os efeitos benéficos da música. Então, a recomendação para esse perfil de cirurgia anestesia geral é usar os fones de ouvido, manter um volume mais baixo, e exatamente o que o trabalho do Otorrino falou, iniciar antes do paciente entrar em sala e continuar na RPA. Não há diferença, faz diferença se foi o gosto, a música que o anestesista escolheu o gosto do paciente, não faz diferença nenhuma. Esse estudo sugere respeitar o gosto do paciente, ou que o paciente escolha, mais pelo termo que está na moda, que é o empoderamento, né? Mais para o paciente sentir-se parte, ou sentir que consegue ter algum poder de escolha, de controle naquela experiência da cirurgia, tá? Mas não faz diferença. Então, para concluir, o que a gente pode fechar aqui com a música? Que é uma terapia que consegue diminuir a ansiedade, que consegue diminuir o estresse no intraoperatório, no perioperatório, porque eu não trouxe mais estudos também no pré-operatório, né, mostrando menor ansiedade, na RPA, tem de todo tipo, que diminui sim os scores de dor e o consumo de analgésicos,
que obviamente pode ser inclusive usado, eu não tenho esse costume, eu só uso na cirurgia sobre bloqueio, hoje eu usei num bloqueio de plexo também, mas pode ser usado assim na anestesia geral, e que obviamente é uma terapia barata e que agrega qualidade ao procedimento e bem-estar para o paciente. Então eu queria encerrar convidando todo mundo para a 44ª JONO, o primeiro evento presencial aí oficial da SBA, entre 26 e 28 de março, aqui em Salvador. Esse é o meu e-mail, e esse QR Code dá para baixar a aula e para todos os artigos aí, para quem se interessar um pouquinho mais sobre a terapia. Obrigada. Parabéns, doutora Liana. Muito bacana a sua aula. Eu queria pedir, o doutor Edmundo vai entrar agora, e eu queria pedir, a gente vai conversar sobre os dois assuntos no final. As questões podem ser feitas, as perguntas aqui no Q&A, e no final a gente discute sobre tudo, tá? A partir que vocês agora captarem aí o QR Code da doutora Liana, o doutor Edmundo vai entrar. Ok. Bom, obrigado aí pelo convite, né? Mais uma vez, é um prazer estar participando aqui com vocês. A grande dificuldade de fazer uma apresentação depois da Liana é tentar manter o nível, né? Mas vou tentar manter esse nível alto que a Liana colocou. Eu vou só pedir para vocês, quando eu começar a fazer a apresentação, eu vou cortar um pouco o meu vídeo, porque vai ter alguns filmes e, infelizmente, eu estou com uma oscilação na minha linha de internet e eu tenho medo que a linha caia. Então, vocês vão ficar aí visualizando bem a Liana e a Ana Maria, mas o meu áudio vai cair daqui a pouco. Então é o seguinte, eu fui convidado para falar sobre a realidade virtual em anestesia e eu tomei a liberdade de vou falar um pouco mais da nossa experiência aqui em Montauban. Então, só lançar aqui o meu... Então, como foi dito antes, eu sou médico anestesista no Centro Hospitalier de Montauban. Sou médico também no 17º RGP, é um regimento de paraquedistas, e eu sou médico do Corpo de Bombeiros. Não tenho nenhum conflito de interesse. Todos os estudos que eu vou apresentar para vocês aqui, a gente vai ter uma parte que eu vou mostrar da prática que nós fazemos em Montauban, mas todo o material que a gente utiliza é financiado pelo governo francês. A minha apresentação eu vou fazer um pequeno recapitulativo bem rápido, porque o tempo é curto, sobre a parte de hipnose. A Liana já falou bastante da musicoterapia, eu vou ser rápido. Vou citar alguns artigos e a última parte eu queria mostrar para vocês como a gente aplica a realidade virtual, que seja em pediatria, que seja em paciente adulto. Eu gosto bastante, quando eu vou começar a falar de um tema, de ver o número de publicações que são feitas sobre esse tema, né? Quando a gente fala de realidade virtual imersiva, é um sujeito muito vasto, porque há muito tempo vem se trabalhando com a realidade virtual, porque a realidade virtual vai desde da computação gráfica com a utilização do 3D, coisa que já, por exemplo, em Lyon, quando eu estava em 2006, a gente utilizava muito para a parte pedagógica, até com a associação de outras técnicas. Mas se a gente faz um PubMed, a gente coloca realidade virtual, a gente vai encontrar, e limitando aos 5 últimos anos, nós vamos encontrar aproximadamente 1000 artigos. A gente limita um pouco realidade virtual, ansiedade e dor. No último ano, nós vamos encontrar aproximadamente 50 artigos. Quer dizer que mesmo que o tema seja um tema já de algum tempo, é um tema que ainda é bastante explorado atualmente. E realmente, com a associação da realidade virtual com outras técnicas, como a hipnose, como a musicoterapia, várias publicações vêm sendo feitas, né? E principalmente publicações que foram feitas inicialmente em pediatria e atualmente na parte adulta, onde vem se mostrando que a associação dessas 3 técnicas é bem interessante na diminuição da ansiedade, na diminuição de consumação de medicamentos. E por que isso? A gente vai fazer um pequeno, bem rápido sobre a hipnose. Durante a hipnose vai acontecer uma redução da atividade do córtex cingulado anterior e com o aumento da conectividade entre o córtex pré-frontal e dorsolateral.
Na realidade, o córtex cingulado anterior ele pode ser dividido em duas partes. Uma parte cognitiva, que é localizada na parte dorsal, e uma parte emocional, que é mais localizada na parte ventral. Essa parte dorsal do córtex cingulado anterior, ela é conectada ao córtex pré-frontal, ao córtex parietal, como também o sistema motor e os campos oculares frontais. Então, essa região é uma zona obrigatória de passagem de estímulos de cima para baixo, como de baixo para cima, da parte cortical para a medula e da medula para o córtex. A parte ventral, como eu falei para vocês, que é mais ligada com a parte emocional, ela está conectada com várias áreas, como a amígdala, o núcleo accumbens, o hipotálamo, o hipocampo, a ínsula anterior. E ela está envolvida principalmente na parte de emoções e informações motivacionais. Então, toda essa ativação neuronal, ela, com a hipnose, vai fazer com que a atenção seja bem mais concentrada, que o controle somático e emocional seja também aprimorado, mas com a diminuição da consciência. Então, todo esse estado caracteriza a hipnose. Eu não vou entrar mais em detalhe, mas depois na parte de perguntas a gente pode aprofundar mais, porque senão o tempo é curto. E com relação à musicoterapia, a Liana deu um show aí, falou para vocês, né? É conhecido que a música ela provoca uma interação permanente entre os dois hemisférios, né? Todas as estruturas cerebrais são ativadas com a música, até mesmo alguns estudos foram feitos em músicos e mostrou que essas pessoas têm um corpo caloso bem mais desenvolvido que não músicos. E como a Liana explicou de uma forma bem pedagógica, a música vai agir por vários mecanismos, né? No plano sensorial, cognitivo, afetivo, comportamental. Então isso eu vou passar um pouco mais rápido. Com relação à parte dos artigos, eu vou começar com os artigos feitos em pediatria. Nós temos aqui à esquerda uma meta-análise que foi feita, onde a realidade virtual imersiva ela foi comparada com relação à ansiedade em dor em pacientes pediátricos com os cuidados normais que são feitos regularmente. Então, aqui à esquerda, a gente pode ver que a utilização da realidade virtual em pacientes pediátricos diminuiu a sensação de dor nesses pacientes. E aqui à direita, a ansiedade, que foi medida em pacientes pediátricos, e o fato de utilizar a realidade virtual com relação ao tratamento de base, que era normalmente utilizado, mostrou que a realidade virtual imersiva diminuía bastante a ansiedade em pacientes pediátricos. Se nós falarmos agora de pacientes adultos, a gente vai ver um outro estudo onde a realidade virtual imersiva com relação à terapêutica de base, que era utilizada normalmente, o fato de utilizar a realidade virtual imersiva permitiu diminuir a dor nesses pacientes com relação aos pacientes que não utilizaram a realidade virtual imersiva. Aqui na França, nós temos uma agência, que é a Agência Nacional de Segurança de Medicamento, que é uma agência que faz uma monitorização que seja da parte de medicamento, da parte de produtos, da parte de material. E essa agência ela também monitora todo o consumo de vários produtos, entre eles os opioides. E aqui eu estou mostrando para vocês um gráfico, em cima vocês têm a consumação de opioides de 2006 até 2017, na parte extra-hospitalar, desculpa. E embaixo nós temos a consumação de opioides na parte intra-hospitalar. O que a gente observa com isso? É que a consumação, isso aí já vem sendo descrito em vários países, como nos Estados Unidos, a consumação de opioides vem aumentando bastante. É claro que essa consumação aqui na França se deu principalmente com o aumento do consumo da morfina oral, principalmente da oxicodona, desculpa. Com relação ao consumo intra-hospitalar, a gente vê uma diminuição dessa morfina injetável, principalmente com o desenvolvimento de técnicas como anestesia locorregional, como a utilização de bloqueios centrais, mas mais uma vez, o consumo da morfina oral aumentou bastante. E a conclusão desse rapport que foi feito pela Agência Nacional é que é essencial que novas técnicas sejam desenvolvidas, além da anestesia locorregional, para que o consumo de opioides seja diminuído. E entre essas técnicas que devem ser desenvolvidas, a Liana já citou algumas, como a acupuntura, existe a realidade virtual imersiva e a musicoterapia.
Isso aqui é um pequeno gráfico, a gente pensou que a gente não ia falar hoje, né? Mas infelizmente a gente não pode, na época atual, passar do lado, é a questão do Covid. A França não é uma república federativa como o Brasil, ela é dividida em regiões, e a região onde eu estou se chama Occitanie, e nessa região nós temos vários departamentos, a gente pode assimilar um departamento como um estado, e o departamento que eu moro agora é o Tarn-et-Garonne, onde fica a cidade que eu trabalho, que é Montauban. E o que eu estou mostrando para vocês aqui, né, nesse diapositivo é a semana 43 e 44, que foram um tempo atrás, umas 2, 3 semanas atrás, onde nós tivemos um aumento dos casos de Covid, agora a gente está na fase platô, e efetivamente com essa história do Covid, com essa segunda onda, mas principalmente na primeira, a Sociedade Francesa de Anestesia e Reanimação preconizou uma adaptação das técnicas de anestesia, porque naquela época, principalmente em março, abril, nós tivemos uma penúria muito grande de produtos anestésicos, principalmente o Propofol, o Midazolam e os Curares. E a Sociedade Francesa se pronunciou dizendo que seria bem interessante que nós privilegiássemos outras técnicas de anestesia, anestesia locorregional, anestesia regional central, mas que também nós pudéssemos utilizar outras técnicas como a acupuntura, como a realidade virtual, como a musicoterapia. Essa é a introdução que eu queria colocar para vocês, só para falar da parte do interesse. Acho que caiu, né, Liana, a transmissão dele? Parece que caiu, mas eu acredito que ele deve conseguir voltar logo. A gente pode, nesse inteirinho, enquanto ele não volta, vamos esperar, mas tem uma pergunta aqui, Liana, que eu acho que você que deve responder. Doutora Érica Nunes pergunta que tipo de música, cantado ou instrumental, está indicado para sedação. Obrigada. Quando a gente foi fazer esse trabalho que eu comentei, a gente pesquisou sobre isso, né, para poder escolher uma trilha sonora que fosse efetiva. E não tem diferença, não. Eu falo assim, em relação a uma é melhor do que a outra em relação a consumo de sedação, né, de analgésico, ou de analgésicos ou de sedativos, não faz diferença, não. O que faz realmente diferença são os beats, então, músicas com menos frequência, né, entre 60 e 80 beats, e o volume. Mas tem até um site que eu vou ver se eu acho aqui, que ele chama... agora eu perdi. Songs for Beats, alguma coisa assim, que ele consegue te dar quantos beats tem cada música. Então, você consegue até selecionar a música, e ele fala assim, músicas com a mesma quantidade de beats, então você consegue selecionar músicas para escolher, né, para colocar. Aqui é a mesma trilha sonora. Aqui no hospital que eu trabalho é a mesma trilha sonora. Ela é música lenta, dessas músicas internacionais bem lentinhas, assim, calmas, misturado com músicas clássicas e instrumentais. Não tem... Mas é a escolha, assim, foi a escolha nossa. Não é nada científico, não. Mas, assim, sem sombra de dúvida, calma. Eu ouvi a doutora Nádia falando aí que incentivou ela. É uma terapia barata. Os iPods ficam no carrinho, na gaveta do carrinho de anestesia. Então, é uma terapia fácil, é uma terapia que dá conforto para o paciente, que ele fica fora daquele ambiente de debate do centro cirúrgico, né? de conversas, às vezes. Então, ele fica lá imerso. Eu acho que a realidade virtual deve ser ainda melhor, né? Eu estava aqui curiosa, doida já para comprar um óculos para botar aqui também. Mas eu acho que... E torcer para o
Para o Edmundo voltar, né? Para a gente ver o resto da... Eu estou aqui empolgada já para comprar um óculos também, porque deve ser ainda mais legal, né? Porque eu acho que a experiência da imersão é ainda melhor com o óculos do que só com a música, né? Ele passou a mensagem que ele está tentando se reconectar, vamos ver se ele já consegue aí para a gente voltar. Enquanto isso existe outra pergunta aqui, professora. Eu posso passar para a Liana também? Sim, vamos lá. Enquanto ele vai tentando. Vamos lá. O doutor Francisco de Lemos Gondim, ele pergunta, algum estudo sobre o uso de música em exames de imagem? Eu vi em... Agora eu não lembro se foi tomografia. Eu vi um estudo mostrando benefício, mostrando que acalma. Mas você sabe quando falou em estudo de imagem? Eu não vi. Li um, que, salvo engano, foi em tomografia, mas eu fiquei pensando na ressonância, né? Porque é um exame que demora, é um exame que faz barulho, que bota até aqueles bloqueadores, em alguns lugares dão os bloqueadores, né? Para você ficar sem ouvir aquele zum, zum, zum. Eu acredito que não deva poder colocar, porque é magnético, né? Então deve ser puxado, mas eu acho que na ressonância nuclear, se houver um dispositivo que não seja puxado para a máquina, seria extremamente interessante. Mas eu não li, mas aí fica o convite de fazer aí. A Josiane está falando que na ressonância do hospital que ela trabalha tem a música, ou um dispositivo que consiga bloquear o som. Eu fui fazer a ressonância e me deram só uns negocinhos para eu bloquear, não ficar ouvindo aquele barulho todo, mas eu acho que a música era uma alternativa bem, bem legal para isso aí. Especialmente na ressonância, né? Mas, igual você falou, tem que ter um equipamento especial, como os que a gente usa para monitorizar, e os ventiladores, equipamentos de anestesia dentro, né? Ela falou que o paciente fica ouvindo a música. Eu acho que uma caixa de som para ficar tocando a música é interessante, mas fica o alerta aquele guideline que tinha, assim, guideline para intervenções musicais, é diferente quando você coloca no ouvido do paciente e quando o som é ambiental. Então, a experiência sensorial do fone de ouvido é diferente, especialmente até entre os fones de ouvido também. Então, o fone de ouvido que veda, digamos assim, o ouvido, ele é melhor do que desses que eu estou usando, assim, de só colocar, que é melhor ainda do que o som ambiente. Então, o som ambiente não é indicado, não. E o som ambiente, o cirurgião que escolhe, às vezes, né? Fica às vezes aquele batidão também. Mas, dentro desse processo, uma opção também pode ser perguntar para o paciente qual é a música que ele prefere, né? Porque agora com o Spotify e tal, fica fácil escolher aquela música que é para ele. Exato. Na verdade, do ponto de vista estatístico, não há uma diferença entre o paciente escolher ou o anestesista, o cirurgião escolher. Mas, sem sombra de dúvida, o paciente ter a autonomia de escolher é aquela história do empoderamento, né? Ele tem, em um ambiente em que ele está totalmente rendido, ele tem algum poder de controle. Então, sem sombra de dúvida, ele poder escolher o que lhe agrada dá uma autonomia para ele que é importante para a experiência como um todo, né, de passar por uma cirurgia, eu concordo. Ela está falando que tem um aparelho lá especial que ela coloca no ouvido e fica igual de aeroporto e dá para fazer na ressonância. Que legal, né? Legal mesmo. Muito bem. Até o momento, a gente não conseguiu a reconexão do Dr. Edmundo. E, caso não consigamos, o que a gente pedirá é que ele mande e a gente disponibilizará posteriormente uma gravação com a aula completa dele para aqueles que quiserem acessar, porque o tema que ele está discutindo também é muito interessante. Eu gostaria que a Liana
comentasse um pouquinho sobre o assunto que ele está discutindo. Você já começou a falar, mas queria que você falasse um pouco mais sobre quanto você acha que isso pode ser viável do ponto de vista do que tem o custo aí dos óculos, tem o paciente estar acostumado com essa tecnologia ou não, né? Eu queria saber o que você pensa disso, assim, e da viabilidade disso no nosso meio. Professora, a senhora foi falar, aí eu joguei aqui rapidinho na internet quanto custa um óculos desse, que eu não tenho a mínima noção. Parece que o céu é o limite, né? Eu estou vendo uns aqui de R$300, mas tem de R$6.000 aqui também no Mercado Livre. Então, eu vou perguntar para ele se eu posso comprar isso de 300 mesmo. Mas eu acho que a senhora levantou uma bola que era importante, eu ia fazer 2 perguntas para ele, para aproveitar, que era a desinfecção, né? Porque no headphone é um pouquinho mais fácil a gente passar álcool no fio e nessa parte aqui a gente troca entre os pacientes a gente coloca um propé, né? Uma gazezinha primeiro para ficar confortável e depois o propé embalado. Eu ia perguntar da desinfecção e eu ia perguntar exatamente isso, o que o paciente fica vendo, porque como a senhora levantou a bola, eu acho que muita gente não tem o costume. Eu, por exemplo, nunca usei um óculos desse de realidade virtual. E eu acho que talvez assuste um pouco, dependendo do perfil do paciente, né, de ser mais idoso, às vezes, ou então você dormir, acordar, achar, sei lá, tá na lua, dependendo do que estiver vendo. Eu acho que tem essa bola aí para ser levantada, que só quem já vive, né, quem tem essa experiência que pode dizer, pode passar para a gente como que é. Já alguns... Tem laboratórios aqui em São Paulo já usando realidade virtual para fazer punção venosa em crianças, né? E a criança passa a fazer parte da história, né? E na hora da punção venosa, aquilo faz parte de uma história e ela recebe a punção venosa sem sentir nada. Eu acho que em pediatria isso é uma oportunidade. Eu não sei se alguém que esteja nos assistindo possa ter alguma experiência já relacionada com isso, mas é a área que eu acho que tem uma oportunidade de uso aí interessante. Quando a criança vai entrar para o centro cirúrgico, né, todo aquele momento de estresse tal, pode ser uma coisa importante aí. Ele estava falando da hipnose, a gente, quando pega, hoje eu fiz uma criança de 4 aninhos, aí para tirar da mãe, né? Você chega com a galinha pintadinha lá, o Peppa, se bota no iPhone, no celular, e ela entra em hipnose com aquilo ali, né? Imagine realmente quando é um óculos em que ela está imersa naquele ambiente, deve ser sensacional, realmente. Eu ia perguntar da adaptação, então, será que o mesmo óculos do adulto serve para criança? Até que idade, né, que é possível acoplar? Não sei se tem essa adaptação. Um outro aspecto que eu acho importante, Liana, é a possibilidade de você já treinar essas tecnologias durante a avaliação pré-operatória, né? Tanto de música, de avisar que vai ter, de ele poder escolher, dele saber isso, quanto também, se for para uso de realidade virtual, também algum treino em relação a isso. Eu acho que é uma coisa que pode ser simples, nem precisa ser feita pelo médico, pode ser feito pela enfermagem, pelas pessoas envolvidas no processo, mas eu acho que isso de treinar o paciente pode ser interessante. Ou até um vídeo mesmo, né, para ser enviado para o paciente ou para ser passado na sala de pré-anestésico antes dele entrar, pode ser interessante mesmo. Pessoalmente, quando eu soube do tema da apresentação de hoje, eu fiquei curioso e hoje eu fui ao dentista, hoje à tarde, e eu levei um fone, levei música e fiquei escutando, e realmente a experiência ela é diferente, assim, ela é melhor, e foi muito interessante ter essa prática. Liana, obrigado aí pela divulgação da ideia. E eu vi ali
No Rio, a gente esteve na AG e na R, e a Liana estava preparando a apresentação, então ela se dedicou mesmo, passou ali o sábado preparando a aula. Parabéns, Liana. Obrigada, Liana, pela Me sua dedurou, né? dedicação. Me dedurou. Mas Obrigada, a sua eu vi, apresentação eu foi vi, excelente. eu vi a realidade virtual no dentista. Também parece ser bastante interessante, né? Quando eu fui procurar para aquele primeiro slide para botar quais eram as terapias não farmacológicas, quando eu joguei realidade virtual, no meio intraoperatório, realidade virtual intraoperatório, todas as fotos que apareceram foram em dentista. Então, parece que pode ser uma alternativa muito boa também, não só a música, mas realmente desfoca, né? Você assistir algo nessa imersão, desfoca a sua atenção. Eu acho que para o dentista é bem interessante também. Mais comentários aqui? Eu não falei de aroma, porque eu não tenho experiência nenhuma com aroma, mas a Josiane está falando exatamente isso, que ela tem experiência com aroma em criança. A mensagem que apareceu aqui é da Josiane, que está online conosco, é: hipnose eu não uso, eu tenho uns aromas feitos para isso, de aroma de uva e chiclete. Olha que interessante. Coloco na máscara e as crianças ficam encantadas, junto com o carimbo do Mickey. Então, são opções aí de terapias não farmacológicas, né? Algumas vezes a gente consegue sedar a criança com uma gotinha de açúcar na boca, alguma coisa assim, e às vezes para fazer um procedimento de ressonância, isso pode fazer muita diferença, né, e evitar o uso de terapia farmacológica, né, muito interessante. Então, voltando ao que eu falei no início, eu acho que estudos como esse são bem-vindos e são estimulados e têm sido publicados aí em várias revistas e serão bem-vindos também para avaliação pelo corpo editorial da Brazilian Journal of Anesthesiology. O doutor Edmundo pediu 3 minutos para ele, que ele está fazendo todas as tentativas para se reconectar, vamos torcer aí, mas enquanto isso vamos discutindo as outras terapias. Eu não... Algo... Pode falar. Não, pode falar. Não, é algo interessante, professora Maria José, que a senhora comentou a respeito disso, no pré-operatório, fazer um teste, é porque eu já experimentei, assim, não para a prática clínica, mas como usuário, a realidade virtual. E eu não sei se foi a qualidade do equipamento que eu usei, mas me deu vertigem, assim, eu fiquei um pouco enjoado. Então, talvez seja algo interessante, no caso de se usar o aparelho, se teste antes no pré-operatório o conforto para o paciente. Né? Acho que essa é uma pergunta para ele, né? Porque ele também falou, ele trabalha com uma população idosa, né? Então é uma Sim. população que precisa ser treinada mais do que a população de adolescentes aí, né? Sim. Então acho que é uma pergunta aí que temos para ele. E nós vamos tentar ver se ele está conseguindo se reconectar, o Felipe está em contato com ele aí, vamos ver o que conseguimos. É realmente uma pena, porque ele fez um esforço, porque lá onde ele está, acho que já são 2 da manhã, Nossa. E ele trabalha amanhã cedo, mas está contribuindo aqui conosco, fazendo a apresentação desse webinar. Realmente vai ser uma pena se nós não conseguirmos que ele se reconecte. Vamos aguardar aí. Eu acho que teve uma apresentação dele no CVA, não foi? Que até a Pamela, a doutora Takashima, a doutora Maria Ângela, estava comentando, né, que viu a aula dele no webinar e ela faz transporte de pacientes no avião. Então, elas conseguiram comprar o óculos até para transportar paciente, para fazer transporte de paciente. Ela estava, não sei se ela está aqui, mas ela estava comentando para fazer transporte de pacientes com o uso da realidade virtual. Deve ser fantástico, né? Até para quem, a maioria das vezes não, mas alguns pacientes eu tenho medo de avião, então eu acho que é uma outra ferramenta interessante, né? Para não sedar tanto ou dar conforto para o paciente. O que eu acho que a música agrega é isso, é barato, é fácil e dá conforto para o paciente.
Infelizmente, ela não está presente, Eliana. Não, já chequei aqui, ela não... Eu tinha procurado antes para ela falar alguma coisa para a gente, porque ela não estava. Também. Nem a Pamela, nem o Edmundo, né? Infelizmente, por enquanto ainda não. Tá. Eu acho que a possibilidade do Edmundo retornar realmente está diminuindo. Então, a gente vai abrir, se tiver mais alguma pergunta para a doutora Liana, e eu vou combinar com o doutor Edmundo que ele vai mandar a apresentação dele gravada e nós vamos disponibilizar para todos os participantes. E realmente, eu acho que é um tema que voltará à discussão e provavelmente nós, talvez, tenhamos oportunidade de convidá-lo em outra oportunidade. Vamos ver, mas está aberto para mais perguntas para a doutora Liana. Alguma coisa, algum trabalho na questão de tratamento de dor crônica com a musicoterapia? Ou só mesmo assim no intraoperatório? Eu não sei se é Eliane. Eu andei fazendo uma pesquisa por causa dessa webinar e eu vi que tem estudos mostrando também o uso de realidade virtual e musicoterapia em dor crônica também. Interessante. Mas em aí, Alzheimer. Exato, era o gancho que eu ia pegar. Mas aí é essa história, é musicoterapia, né? Quando a gente tem uma doença, então a gente tem um terapeuta especializado que faz uma terapia personalizada para o paciente para tratar aquela doença. Então, autismo, hiperatividade, dor crônica, depressão, Alzheimer. Reabilitação. Exato. Reabilitação. Exato. O que a gente fala, a gente chama musicoterapia porque é mais fácil de falar mesmo, mas a musicoterapia, o nome seria exatamente para tratar as doenças. Então, essa medicina musical, ou uso da música, que seria essa do intraoperatório, só para trazer conforto, agregar qualidade, melhorar a ansiedade do paciente. Então, tem sim, mas aí é uma terapia específica feita por um musicoterapeuta para aquele paciente. Quem é o musicoterapeuta? Liana, é um psicólogo? O que ele é? Qual a formação do musicoterapeuta? Tem que ter eu acho que os dois, tanto formado em música, pode se especializar em musicoterapia, quanto um psicólogo. Eu acho que um psicólogo, o conhecimento do psicólogo agrega também, mas eu acho que são os dois, né? Tanto música se especializar em musicoterapia, quanto psicólogo se especializar em terapia por meio da música, né? Eu acho que não saberia dizer, não, mas eu acho que os dois podem, tanto música quanto psicólogo. Liana, olha, interessante, tem uma pergunta aqui do Dr. Francisco, que perguntou anteriormente. Ele falou, uso de decibelímetro. Como chegar aos 45 decibéis? Tem aplicativo aqui. Tem aplicativo que você consegue medir. Eu não vou procurar aqui o nome para passar, mas a gente, até para esse estudo da música mesmo, para poder a gente colocar no beat certo e no volume correto, são dois aplicativozinhos aqui. Um é esse que eu até mostrei o beat, chama Metronome, que é o do beat, para ver quantos beats tem, e para ver o volume, o próprio aplicativo do iPhone, o próprio iPhone faz isso daqui, mas a gente usou um aplicativo, eu vou procurar aqui o nome, porque eu deletei, mas tem aplicativos para você ver também, tanto o volume quanto a frequência. Aí, beleza. E aí, eu estou aqui, o doutor Edmundo tinha pedido mais alguns minutos, pelo jeito ele não está conseguindo mesmo. Sim. Pessoal, então, querem fazer mais perguntas? Nós vamos disponibilizar a aula dele, ele já, inclusive, passou mensagem que ele conseguirá, mas que ele não está conseguindo se reconectar.
Então, nós vamos disponibilizar a aula e convidá-lo numa outra oportunidade. Espero que quando tivermos uma publicação na Abidjan sobre o uso de realidade virtual em anestesia. Tá bom? Então, eu passo a palavra para a professora Ana Maria para ela fazer o encerramento. Obrigada. Então, boa noite a todos, agradecemos a presença de todos, mesmo com essa queda do doutor Edmundo aí, eu acho que foi bastante interessante, né? São temas que, como diz o outro, estão fora da caixinha e que têm promessas bastante, assim, grandes com relação à dor, à ansiedade, a tratamento de várias coisas, e para nós, anestesiologistas, eu acho que tem um campo aí imenso pela frente que vai nos ajudar bastante, e inclusive, como a Liana disse, que tem coisas que são até relativamente baratas e fáceis de fazer, e que vai melhorar muito a qualidade do que a gente pode entregar para o paciente. Agradeço a todos, e alguém quer falar mais alguma coisa? Professora Maria Ângela, doutor Takashima. Desculpa, pessoal, cheguei até muito tarde, como a cavalaria chega no último momento. Chegou. Opa, dá tempo, vamos lá. Dá tempo? Vocês têm paciência? Temos, vamos lá. A gente levantou tanta bola que está todo mundo curioso agora. Desculpa aí. Pois então vamos lá. Vou cortar a imagem para não ter problema. Então, estava aqui com vocês, vamos lá. Porque o mais interessante está para vir agora, que é os exemplos práticos, né, que a gente faz aqui. Então, o primeiro exemplo que eu quero colocar para vocês é com uma criança de 9 anos que teve uma fratura de punho. Compartilha a tela, por favor. Desculpa. Claro, desculpa. Opa, tudo bem agora? Perfeito. Ok. Então, esse primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é uma criança que tinha uma fratura de punho. Vocês me falam se a qualidade de imagem está boa para vocês. Geralmente, essas crianças, uma criança de 9 anos, né? Geralmente, nesses casos, a gente fazia uma sedação antes de fazer a anestesia. Nesse caso, não foi preciso. Nesse segundo exemplo que eu estou mostrando para vocês, é uma criança de 12 anos que teve uma fratura de tornozelo, e nesse caso eu estou realizando um bloco femoral e depois vou fazer o ciático. Outro caso também, que normalmente nesse tipo de paciente a gente realizava uma sedação, coisa que nós não fazemos mais. Aqui é um exemplo de uma criança de 7 anos que teve uma fratura de punho, e um grande interesse também da realidade virtual, que sei que no começo nós colocávamos mais o casco de realidade virtual na sala de recuperação anestésica. E a gente mudou um pouco esse procedimento, porque a gente está colocando desde o início. Então, antigamente, a criança que chorava muito com a separação da mãe, já não acontece o caso. É o caso dessa criança de 7 anos, como eu mostrei para vocês. Então, só mostrar o percurso até a sala de operação. Alors, bonhomme, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que tu vois là actuellement? Une forêt. Une forêt, d'accord. Ele escolheu paisagem na floresta. C'est toujours bien les images que tu vois? Oui. D'accord. Uma cooperação importante da criança, e eu não mostrei aí, mas no caso eu guardei o casco de realidade virtual, fiz anestésico inalatória com ele, e foi só depois que eu tirei o casco, né? Um outro caso, a gente utiliza em pacientes que estão na sala de recuperação anestésica, ou antes ou depois de um procedimento. Eu vou depois mostrar um filme para vocês realizando uma raquianestesia. Isso também diminuiu bastante a ansiedade dos pacientes. Aqui tem um site, depois, se vocês tiverem um tempo, vocês podem acessar. Nesse site foi uma reportagem que foi feita no nosso serviço. Nós utilizamos bastante a realidade virtual imersiva para a realização de raquianestesia, anestesia loco-regional, mas nesse caso era na cirurgia de prótese de joelho, e o paciente foi acompanhado do começo ao fim com essa filmagem, e vocês podem ter uma ideia como é que se passa com a gente. No caso da realização de raquianestesia
também nós utilizamos bastante. Normalmente tem uma enfermeira que fica na frente do paciente, né? Aqui a gente pediu para ela sair um pouco para a filmagem. O interesse, essa paciente era uma paciente que guardou, infelizmente, uma má recordação de uma anestesia locorregional que ela teve anteriormente. Inicialmente, ela não queria fazer a raquianestesia, e, como sempre, a gente fala com o paciente, a gente explica a realidade virtual, a gente fala dos tipos de cenário que a gente pode propor para eles. E nessa paciente eu falei, olha, eu proponho para a senhora a realidade virtual imersiva, eu faço a anestesia, se por acaso a senhora não quiser, a gente pode parar o procedimento a qualquer momento e passar para a anestesia geral. Ela foi de acordo, e eu estou mostrando o procedimento, a gente pôde fazer a raquianestesia sem problema, sem sedação. Depois nós encaminhamos essa paciente para o centro cirúrgico, ela continuou com o óculos de realidade virtual durante todo o procedimento, e a gente pôde fazer isso só com a raquianestesia. Aqui é um outro exemplo de uma paciente que foi já operada 2 vezes por uma prótese de polegar. Nas 2 intervenções, que foi uma prótese de polegar direita e esquerda, ela teve um ataque de pânico e, logo após a anestesia locorregional, tiveram que fazer uma anestesia geral. E essa paciente chegou no meu último plantão, há 3 dias atrás, com uma fratura de punho, e ela foi me dizendo, olha, eu tenho um ataque de pânico, eu quero uma anestesia geral. Eu conversei com ela, disse, olha, expliquei, falei da realidade virtual imersiva, expliquei, olha, a senhora pode, eu faço anestesia locorregional na senhora, eu coloco a realidade virtual imersiva, se por acaso, durante o procedimento, a senhora tiver um ataque de pânico, a senhora se sentir com estresse, não tem nenhum problema, a gente faz uma anestesia geral sem nenhuma complicação. Então, isso aqui eu peguei algumas partes, né, do procedimento. Essa paciente que está aqui. Ça commencé? Então, Est-ce que ça vous plaît comme image? na realidade, não é obrigatório você manter um contato com a paciente. Nesse caso, com ela, particularmente, eu mantive, porque teve esse antecedente de ataque de pânico. Então, eu comecei a fazer o procedimento, no caso, um bloco axilar. Ça va? Mais, pour plein les images que vous voyez? D'accord. Ils sont comment ces oiseaux? Ils sont de quelle couleur alors? Bleu, rouge. C'est agréable? Ouais. O interesse de manter um contato com essa paciente é que, caso ela tivesse um estresse, eu podia prever inicialmente. Cette sensation là avec le casque et avec l'anesthésie? Je me suis rien du tout. D'accord. C'était un peu plus agréable que les autres fois? Ah oui. Na realidade, eu perguntei como foi a sensação, ela disse que foi bem mais agradável que a última vez. Vous êtes toujours à la plage? Ah, toujours. D'accord. Il y a beaucoup d'oiseaux. Beaucoup d'oiseaux, d'accord. En plus du bateau, vous voyez quoi? Ça rentre dans la forêt. Ah, vous allez à la forêt maintenant? Là, c'est vide. Aqui é no centro cirúrgico, depois da sala de recuperação anestésica. E a última parte que eu vou falar dessa apresentação é com relação à utilização da realidade virtual e imersiva na equipe médica e paramédica. A gente utiliza bastante com as enfermeiras. Nós propomos para nossas enfermeiras durante o dia, se elas estão cansadas, têm um momento de estresse, que elas possam utilizar o casco de realidade virtual. Elas fazem sessões de 10 a 15 minutos. A vantagem desse casco de realidade virtual é que ele pode ser utilizado a qualquer momento. E nós propomos também para as secretárias, para os atendentes de enfermagem. A grande vantagem, repito, é que ele pode ser utilizado a todo momento, em qualquer lugar. E no nosso hospital, nós fizemos um estudo onde nós avaliamos a ansiedade em 2 grupos de enfermeiras.
um grupo controle. Esse grupo controle eram enfermeiras durante a pausa para o café, uma pausa de 15 a 20 minutos, e o grupo realidade virtual imersiva, que durante essa pausa, em vez de tomar o café, elas faziam uma sessão de realidade virtual imersiva de 15 minutos. Nesses dois grupos, nós avaliamos a ansiedade, a Liana já falou do questionário de Spielberg, né, utilizando a parte estado e a parte geral, antes e após no grupo controle, após a pausa de café, e no grupo realidade virtual imersiva, após a utilização do casco de realidade virtual. E nós avaliamos a satisfação com a escala de Likert. A gente pode observar aqui que seja antes da pausa e antes da utilização do casco de realidade virtual, os grupos eram idênticos com relação à ansiedade, eram idênticos também, que seja a parte estado, que seja a parte sentimento atual. Por outro lado, após a pausa, teve uma diminuição não significativa no grupo controle, mas no grupo de realidade virtual, essa ansiedade foi bem diminuída. E se a gente observar também o critério de satisfação, essa satisfação foi bem mais importante, as enfermeiras eram bem mais satisfeitas no grupo de realidade virtual imersiva. Bom, apesar desses cortes e tudo, né, a gente falou bastante da questão da comunicação, da palavra, e eu queria acabar minha apresentação com essa citação que é colocada em Provérbios 12, 25, que a ansiedade carrega o coração do homem, mas a boa palavra alega o coração. Muito obrigado e desculpe aí pelas essas interrupções que tiveram. Edmundo, muito obrigado, maravilhoso. Na sua saída aí acidental, né, por falta de comunicação, a gente borbulhou aqui os assuntos e está todo mundo muito curioso, todo mundo gostou muito disso, e de conversas paralelas, e todo mundo aqui muito animado com esse assunto. Então, a gente podia começar perguntando assim, a Liana falou de preço de óculos, como que é isso? Explica para a gente um pouquinho mais na prática como que é esse óculos, o que pode ser feito, como é isso? Na realidade, o óculos, eu acho que aí no Brasil existe bastante, são óculos normais que vocês utilizam, até a população adolescente conhece bastante, são óculos que você utilizam para jogar, O óculos em si não é muito importante, a importância é o programa que você insere nesse óculos, porque como eu falei no início, os programas que são inseridos são os programas que têm uma computação gráfica com discurso hipnótico e com a musicoterapia. Então, na realidade, os óculos variam de preços. Aqui para a gente, eu vou falar em euros, desculpa, porque eu não conheço muito os preços aí no Brasil, mas temos óculos bem simples que começam a 150, 200 euros. Eu acho que a taxa está 4 ou 5 atualmente, não estou muito certo. E podem ir de óculos de grande precisão, que vão até 1.000, 1.200 euros. Esses óculos que nós utilizamos no hospital, tem uma definição muito boa, são óculos que nós compramos a partir de 200 euros. Né? No caso, com relação ao programa, aqui na França existem várias empresas que comercializam, né? Gamida, Hypnover, que é o que a gente utiliza, Sedocare. Nós fizemos um estudo inicialmente com relação à qualidade de imagem, com relação ao discurso hipnótico, com relação à qualidade visual. Fizemos um questionário e as enfermeiras, as atendentes de enfermagem, os cirurgiões, os anestesistas, todos eles utilizaram o casco, a gente fez uma anotação e, no final, a empresa que teve a melhor nota foi essa Hypnover que a gente fez agora. Então, a empresa, a gente tem vários tipos de contrato que a gente faz com eles. O contrato que a gente fez foi um contrato de 3 anos, mais o contrato é importante, mais o preço é baixo, né? E durante 1 ano, com assistência técnica e com a mise à jour, como a gente fala, né? Ou seja, se tem um programa novo que entra, porque, por exemplo, há 2 meses atrás eles colocaram um novo cenário, que eu vou falar rapidamente depois do cenário, que foi a paisagem no inverno, você se passear num cenário de inverno, a gente paga 1.200 euros por ano. Então, digamos assim, o casco, a máscara, mais o programa, sai em torno de 1.200 e 1.400 euros por ano. Isso aqui na França.
quanto mais você compra óculos, mais barato fica. Na realidade, nós tivemos um financiamento pela agência regional francesa, né? Todos os produtos que a gente utiliza são produtos que são financiados pelo governo francês, então nós tivemos um financiamento inicial e nós alugamos 3 óculos de realidade virtual. Se nós tivéssemos alugado 5, o preço ia ser bem mais barato, né? Então, agora eu não sei se aí no Brasil vocês têm algum tipo de empresa que comercializa esse produto, né? Eu sei que tem um interesse muito grande dessas empresas na América do Sul. A HipnoVR, que é a empresa que eu trabalho, ela tem um discurso hipnótico em francês, em inglês, em italiano, em alemão, e, se eu não me engano, eles estão providenciando o discurso também em português. Então, eu imagino que eles têm o interesse de se implantar na América Latina em breve, né? Então, dona, vocês têm que mais fazer protocolo, aí eles vão atrás de vocês aí. Beleza. Com relação, se tiver só um tempinho, com relação só aos cenários, tem 5 tipos de cenários que a gente pode utilizar: praia tropical, passeio numa floresta tropical, mergulho, viagem no espaço, e esse último cenário que eu falei para vocês, que é um passeio em uma paisagem de inverno. Entendi. Edmundo, o Dr. Marcos Mendonça, ele pergunta se existe algum estudo com potencial evocado e ou bis, associando aí a realidade virtual. Não existe com realidade virtual, mas existe um estudo potencial evocado feito com musicoterapia. Na realidade, o que acontece é o seguinte: a realidade virtual imersiva, com relação à utilização de casco, é uma coisa bem nova. Se você, com esse tipo de produto, onde você associa uma computação gráfica, o discurso hipnótico e a musicoterapia. Isso não tem mais de 2 anos, porque antigamente existia muito a realidade virtual feita só com computação gráfica. Então, infelizmente, ainda não existe nenhum estudo, ao meu conhecimento, que utilizou o potencial evocado. Mas aí eu vou pegar essa sua pergunta e dar uma adendo com relação à palestra brilhante que a Liana fez, né? Que é o interesse da musicoterapia, porque você, como todo mundo sabe, o sentido que o último que parte, o primeiro que chega é a audição. Então, esse é o interesse também da musicoterapia nesses tipos de paciente para anestesia geral, que provavelmente, mesmo o paciente tendo um nível anestésico não muito profundo, provavelmente na musicoterapia vai ter uma ação. Mas, para responder a sua questão, não. Pelo que eu saiba, não tem nenhum estudo que utilizou nem potencial evocado e, de uma forma mais simples, nem o BIS, né, nem o índice bispectral na utilização, nem anestesia geral para esses tipos de paciente. A nossa experiência atualmente é só com o paciente acordado, porque o nosso intuito inicialmente foi diminuir o consumo inicial, mas é uma ideia bem interessante, já foi feito realmente com a musicoterapia para tentar diminuir a consumação de produtos anestésicos em pacientes que beneficiam de anestesia geral. Ótimo. Porque até eu achei interessante aquele estudo lá que a Liana mostrou, que mesmo com anestesia geral, você coloca a música e o paciente tem uma resposta. Se o Rogean tivesse aqui, o Rogean ia falar que esse paciente teve consciência. E eu me questionei a respeito disso, porque é tido que, eu sei que é o primeiro que volta, é a gente ouvir, é a audição, mas seria esperado que o paciente em anestesia geral com hipnose adequada, ele não teria influência de música, né? Eu não sei o que os senhores pensam, mas... Falei demais. Você quer responder, Liana? Eu posso dar o meu adentro. Não sei se eu falei muito. Não, na realidade, é o seguinte, como eu te falei, como a musicoterapia é uma coisa antiga, se você vê o primeiro relato de musicoterapia, eu gosto bastante disso, porque eu acho que é um livro que mais importa. Exato. Não, é mais antigo do que isso. Se você ler na Bíblia, o primeiro livro de Samuel fala do rei bíblico, que é Saul. E Saul, na época, é atormentado na época, na Bíblia, vem dizendo por um espírito, né? Ele tem problema de dormir, e Saul vem tocar a harpa para ele dormir. Então, é o primeiro relato de musicoterapia que é feita, né? Então, mas se Davi toca para Saul, né? Exatamente, Saul, ele toca para Saul para ele poder dormir. Então, foi o primeiro musicoterapeuta que a gente tem noção atualmente, né? E você vai ver, já na Renascença, já
de uma forma bem mais científica, se eu puder utilizar o termo, a música era utilizada como um componente para diminuir o estresse. A Liana falou muito dos estudos que foram feitos, tem estudos bem interessantes que foram feitos para diminuir a variabilidade da frequência cardíaca. A gente sabe que a variabilidade da frequência cardíaca é um indicador do sistema nervoso autônomo, né? Então, vários estudos foram feitos, mas realmente, na parte neurológica, ainda carece com a utilização de potencial invocado. Mas a gente sabe que pacientes que têm uma ansiedade importante, que utilizam a musicoterapia antes de uma anestesia geral, esses pacientes têm uma diminuição da ansiedade após a anestesia e têm uma diminuição também de consumo de opioides. A hipnose também é a mesma coisa. Existem alguns estudos feitos, mas não tem meta-análise feita ainda, mas com a hipnose, estou falando só da hipnose, existem alguns estudos que mostram também que tem uma diminuição de ansiedade, a diminuição de consumo e da percepção da dor no pós-operatório. A associação dos três, computação gráfica, hipnose e musicoterapia, como eu falei anteriormente, como é uma coisa muito recente, carece ainda muito de estudo. A gente está fazendo atualmente um estudo em pacientes que são operados de prótese de joelho, estão fazendo um estudo com relação à ansiedade em enfermeiras, e a gente está querendo lançar um estudo agora em pacientes pediátricos, né? Mas esses 3 estudos a gente quer fazer só com anestesia local-regional por enquanto. Por quê? Porque a utilização de bioimpedância ou de outros tipos não de bioimpedância que eu queria dizer, de potencial evocado, no meu hospital é um pouco mais complicado. Mas seria um estudo bem interessante para ser feito. Tanto o estudo lá do otorrino, quanto o que veio na sequência, que era uma revisão sistemática sobre esse tema de anestesia geral, quando é com anestesia geral, começa antes e fica durante e vai para a RPA também. Então, talvez tenha interferência, assim, né, da experiência vivida pelo paciente antes dele dormir mais relaxado, e isso talvez influencie no seu despertar e na agitação do despertar. Perfeito. Aí sim. Pois é, Edmundo, já que você está fazendo essas pesquisas aí, a professora Maria José já manifestou aqui o desejo de que venham, que artigos sobre esse assunto de realidade virtual sejam submetidos a Abidjan. A gente te convida para que você faça isso. Claro. Com bis, né? Claro. Isso, bom, a metodologia cabe a ele, né? Estou convidando que o artigo ele submeta à nossa revista. Um prazer. Aumentar o nosso fator de impacto, né, professora? Com certeza. Vai ser bom para todo mundo, né? Sim. Claro. Afinal, isso é uma das coisas que a gente tem lutado e trabalhado para melhorar, né? Cada vez mais a qualidade. E isso é uma coisa boa. Desculpe, foi cortado um pouco, vocês desculpem aí pela interrupção, mas no meu primeiro diapositivo tem o meu e-mail, se os auditores que estão aí quiserem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro, como eu também disponibilizei os filmes da apresentação, e vocês podem ver com mais cuidado. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. De qualquer forma, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e desculpa aí essa interrupção que aconteceu durante a apresentação. Hein? Ela foi involuntária, então não tem o que pedir desculpas, né? Eu queria passar a palavra para a professora Maria José e depois para os demais aí diretores da SPA, para a gente finalizar. Mas muito obrigada, Edmundo, foi ótimo. O prazer foi todo meu. Oi, Edmundo, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, especialmente porque a gente sabe que aí na França agora já é madrugada e você está aqui conosco e você fez um esforço enorme para se reconectar. Eu fiquei aqui acompanhando o quanto você estava se esforçando, então esse agradecimento fica multiplicado aí e obrigado também por ter trazido um tema que com certeza despertou a atenção para novas oportunidades de tratamento e também de pesquisa. Espero que a gente tenha oportunidades de discutir outras vezes esse assunto e que outras pessoas aqui no Brasil também possam utilizar essa metodologia. Também agradeço novamente imensamente a Liana pela disponibilidade de estar aqui conosco discutindo esse outro tema. Eu acredito que em relação aos outros webinars, esse foi um webinar mais leve e foi
excelente e muito obrigada a vocês. Boa noite e bom descanso. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Professora Maria Ângela, doutor Takashima, vão falar alguma coisa, né? Agradecer o Edmundo pela simpatia, pela disponibilidade, pela energia, né? Como a professora Maria José Carmona falou, é madrugada aí na França e eu estou à disposição, né? Contagia a gente. Muito obrigado pela tua disposição, pelo conhecimento, e os teus vídeos foram muito ilustrativos. Que bom que você voltou e que a gente teve a oportunidade de compartilhar esse momento, esse conhecimento. Muito obrigado. Todo mundo. Obrigado. E deixo por último a professora Maria Ângela Tardelli, porque é diretora científica e é a diretora responsável pela área, a mais importante. Não, a área mais importante, não a diretora mais importante. Faço minhas palavras do Takashima, Edmundo. Realmente foi um esforço enorme o seu para nos ajudar aqui a abrir nossa visão sobre tratamento com realidade virtual e Liana com a musicoterapia. Muito obrigada a vocês dois. E a Ana pela moderação. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Liana. Obrigada, Edmundo. Doutor Takashima, professora Maria José Carmona e a professora Maria Ângela. Então, uma boa noite para todos e até breve. Até logo. Noite. Tchau. Tchau, Ana. Tchau, Liana. Tchau, parabéns, tchau. Liana. Muito boa aula. Muito boa. Hoje eu estou com a chave de novo da sala. Hoje eu é que fecho. Mas muito legal o tema, hein, Liana? Nossa. É leve, né? É legal. Assim, se a gente conseguir convencer 1, 2, já está valendo, porque é tão legal, tão barato. Assim, os pacientes gostam tanto, né? É outra experiência, né? Ah, sim. E o principal não ficar ouvindo, porque não pode falar no webinar, mas não ficar ouvindo o cirurgião é a melhor parte. Bom, essa parte ainda está gravando, Liana. Eu vou ter que